Aprenda a lidar com pessoas difíceis. Em 1 João 4,21 diz assim: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você acredita de verdade que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Eu tenho certeza que se você é cristão, vai dizer que sim. Só que enquanto isso não acontece, você terá que lidar com pessoas chatas, ruins, invejosas, pessoas que mentem, prometem e não cumprem. Até que Jesus volte para nos buscar, você vai ter que conviver com muita gente difícil. Não importa o tamanho do seu talento, não importa quantos dons você tenha, o que importa verdadeiramente é você saber lidar com pessoas para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem muitas pessoas com dons e talentos, mas às vezes pelo fato de não saber lidar com pessoas, acaba ferindo alguém que seria uma porta aberta daqui a algum tempo. A conclusão é que o mais importante para que você seja bem-sucedido, seja lá no seu ministério, na vida empresarial, na família, na vida sentimental, é aprender a lidar com pessoas. E isso é muito difícil, pois você precisa engolir muitas coisas. Se você não aprender a lidar com as pessoas que mais te machucam, você nunca vai passar para o próximo nível da sua vida. Nós não devemos tentar combater quem faz mal para nós, numa tentativa de revide, pois o mal irá continuar sendo mal. Não somos nós que vamos mudar o mal. Quem pode mudar o mal é o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro para todos que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é muito importante. Quem convence é o Espírito, não somos nós. E o que nós fazemos? Tentamos mudar as pessoas querendo moldá-las do nosso jeito. E com isso ficamos desgastados emocionalmente, lutando com coisas que já perdemos antes de começar. Promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz assim: Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você ora, mas não trata bem a sua mulher, não é fiel à sua esposa, suas orações não estão sendo ouvidas. Isso é um exemplo de como promessas são bloqueadas se nós não aprendermos a lidar com as pessoas. Conquistar o céu depende de como você sabe lidar com pessoas. Ser um homem ou uma mulher de oração também depende disso. Até para você ser uma pessoa espiritual, você precisará lidar com pessoas. O sermão mais famoso de Jesus, o sermão que colocou toda a mentalidade e doutrina de Cristo, está em Mateus capítulo 6, versículos 38 e 39, e diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí nós pensamos, então quer dizer que Jesus está dizendo que se alguém vier me bater, eu dou a outra face e eu vou ser o bobo da corte? Sim, meu irmão, minha irmã, exatamente isso. Pense comigo, o prejuízo do tapa já está dado. Não tem como reverter isto. Tudo que você fazer a partir disso para tentar revidar esse tapa é só prejuízo. Suas emoções estarão presas a essa pessoa que te feriu. Você vai para a justiça por conta deste tapa. Você vai brigar com diversas pessoas por conta deste tapa. Você vai dividir as pessoas perto de você.
pois algumas concordam e outras não com essa atitude. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? Vou repetir, meu irmão, minha irmã. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? E ainda tem mais. O inimigo do meu inimigo acaba virando seu melhor amigo. Então, nunca vale a pena dar continuidade ao primeiro tapa, porque quem vai perder é você, que se encontra íntegro por inteiro. Quem já está quebrado, continua quebrado. Quem está infeliz, continua infeliz. Mas e você que está vivendo o seu propósito aqui na terra? Você que está cheio do dom e talento, que está com a família crescendo, vai parar tudo isso porque não quis dar a outra face? Olha o que diz o versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te processar querendo sua túnica, dê junto a capa. Não fique se questionando se isso parece fácil ou bobo demais. Por isso, meu irmão, minha irmã, resolva o problema. Você não irá ficar perdendo tempo gastando sua vida emocional. A pergunta que fica é: vale a pena entrar neste tipo de briga? Vale a pena criar conflito com pessoas se nós sempre vamos sair perdendo emocionalmente? Não vale a pena perder o emocional, perder noites de sono. Entenda, você tem um propósito de vida. Você não pode parar diante do primeiro conflito que aparece, ou na primeira pessoa que te afronta. Versículo 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repare aqui que a estratégia de Jesus é a seguinte: faça tudo para não entrar em uma confusão. Se não aprendermos a matar o problema pela raiz, no outro dia ele vira um gigante que pode nos derrubar. Olha o que diz do versículo 42 a 45. Dê a quem lhe pede, e não volte as coisas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Toda a fórmula da felicidade encontra-se aqui. A Bíblia não é um manual de regras, mas sim de felicidade. Ou seja, se você seguir, vai dar certo. Somente quando fazemos isso, somos filhos do Pai. Para que sejamos filhos do Pai, devemos amar nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos persegue. Saiba engolir sapos, como diz o ditado, ou, se for preciso, engula a lagoa inteira. A única coisa que separa você de sua grande vitória é o orgulho. Existe uma coisa que mata nossas possibilidades de vencer, que é o pai de todos os pecados: o orgulho. O orgulho tem impedido famílias de se levantarem, pecados serem perdoados. A Bíblia diz que se você cometeu um pecado, você pede perdão a Deus e será perdoado. Não é isso? Então por que existem pecados não perdoados? Porque o orgulho não deixa você pedir perdão. Se pegarmos tudo o que a Bíblia nos ensina, veremos que se matarmos o orgulho, ou seja, se tirarmos esse impedimento de sonhos, de projetos e realizações da nossa vida, começaremos a ir muito longe. Sabe por quê? Porque vamos matando cada problema no dia em que ele surge. As pessoas vão continuar errando, o invejoso vai continuar invejando. Entenda que quem tem que mudar é você e não as pessoas, porque as pessoas não vão mudar. Você pode até ser coerente na sua discussão, mas quem está errado não vai mudar pelo fato de você
ter falado, pois quem convence não é você, é o Espírito Santo. Aí vem a pergunta: se a pessoa não deu voz ao Espírito Santo, ela vai dar a você, na qual ela está com raiva? A cada vez que tentamos mudar os outros, criamos mais confusão. Você pode até revidar o tapa que lhe foi dado. Deus ainda te dá o direito de pedir perdão por isso e ser salvo. Mas você perderá essa amizade, perderá sua alegria, perderá sua paz. Não estamos falando de salvação, porque Deus perdoa o seu pecado se você pedir perdão. Nós estamos falando de perder tempo, perder paz, perder amor, perder alegria, perder amizades, porque você vai precisar de pessoas no decorrer da sua vida. Não adianta, pessoas vão te ajudar a chegar no lugar que você precisa chegar. Você imagine aquele aleijado, Jesus dentro da casa dele em Cafarnaum, pregando, e o aleijado estava precisando de um milagre. Aleijado não anda, e naquela época não existia cadeira de rodas. A casa estava lotada, e quem levou aquele aleijado para Jesus? 4 amigos. Imagine se aquele aleijado tivesse arrumado problema com os amigos no dia de receber o milagre, pois isso acontece muito conosco. Nós começamos a brigar com pessoas que daqui a semanas seriam portas de bênção na sua vida. Às vezes estamos tão feridos que criamos problemas por nada e perdemos uma grande bênção por causa de um pequeno problema. Grandes bênçãos não podem ser perdidas por pequenos problemas. Nós temos sempre que vigiar, porque tudo o que está dando certo e que não estamos envolvidos, temos tendência de apontar o dedo. O ser humano tem uma extrema dificuldade em celebrar quem Deus está levantando se nós não estivermos participando. José nos ensina, nos proporciona uma aula do que Jesus nos ensinou milênios depois, em Gênesis 45. Essa mensagem é de quando José já era governador do Egito, já tinha passado por toda a humilhação da prisão. Ele conseguiu reconhecer seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. E sabe o que isso nos ensina? Quem te passou a perna lá atrás, quem te enganou no passado, continua lá embaixo do jeito que estava. Você cresceu, subiu e com isso eles não podem te reconhecer, pois você já se encontra em outro nível. E aqueles irmãos não reconheceram José. Pensaram eles que José era somente o governador do Egito, um homem poderoso, mas não sabiam que era José. José então armou todo um teatro para colocá-los dentro do quarto com eles. Olha o que diz em Gênesis 45, versículos de 1 a 8. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo
o Egito. José está falando com homens que o traíram, que o venderam, os seus irmãos de sangue. Algo que é muito comum, meu irmão e minha irmã. Os de fora só decepcionam, mas quem trai verdadeiramente é quem está dentro. Se alguém lá de fora tentar te trair, não vai chegar a ser uma traição, pois você não tem nenhum vínculo emocional com ele. Vai ser uma decepçãozinha. Os íntimos que traem, os que estão do lado que traem, os da família que traem, os irmãos que traem. José não foi orgulhoso, José chorou, não conseguiu se conter. Muitas pessoas que fizeram mal para você hoje, meu irmão, minha irmã, estão contribuindo para o seu futuro e você nem sabe. Se José tivesse ficado todos esses anos ferido, falando mal dos seus irmãos, provavelmente nem chegaria no trono. Não deixe que nada te destrua por dentro. As pessoas vão falhar, seus irmãos vão falhar, mas quem não pode se contaminar com as falhas é você. José abraçou seus irmãos sem falar nada, pois um abraço fala mais que qualquer palavra. Um abraço resume tudo o que deveria ser dito. Antes de começar a governar, José teve que resolver suas pendências com seus irmãos. Existem pendências que você precisa resolver hoje, mesmo estando absolutamente certo, para que você passe para um nível de governo. Afinal de contas, se seus inimigos falam mal de você, você deve falar bem deles. Quando o seu inimigo falar mal de você, deixe que essas palavras entrem em um ouvido e saiam no outro, pois as únicas palavras que devem penetrar no seu coração são as palavras de Deus. Se você quer que realmente o seu dom e o seu talento sobressaia, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo e matar o orgulho da sua vida. Deus tem algo incrível para você, porém para conquistar tudo isso, vai depender exclusivamente da sua postura. Está consumado. Está disponível. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem seja reveladora aos corações que a ouvem. Entendi, Senhor, durante a minha caminhada cristã, que é primordial aprendermos a lidar com todo tipo de pessoas. Também que somos incapazes de mudar qualquer pessoa para que se amolde do nosso jeito. Apenas o Espírito Santo revela a verdade e pode convencer corações. Que a partir de hoje, todas as pessoas que ouvirem esta mensagem tomem uma postura de mudança e vivam verdadeiramente os seus propósitos de vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a dizer não. Diga não para receber muitos sim. No livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 3 diz: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. O capítulo 25 do livro de Mateus é um capítulo muito emblemático, pois ele fala muito sobre a volta de Jesus em parábolas. Ele fala do Senhor que confiou talentos e, quando voltou, cobrou os talentos de quem os deixou. Também vai falar outras parábolas, como a das 10 virgens, que é uma parábola muito conhecida. E hoje nós vamos nos atentar a essa parábola das 10 virgens, citada no início dessa mensagem. Mas talvez você tenha que reparar em algumas coisas nesta parábola que talvez nunca tenha notado. Naquela época, meu irmão, minha irmã, não existia luz.
Se você quisesse fazer algo naquele tempo, como ler, caminhar, você precisava de uma lamparina. Como não existia lâmpada elétrica, a luz era produzida através do óleo do azeite de oliva, que era colocado na lamparina. Preste atenção. A Bíblia diz que elas levaram as candeias, mas esqueceram do óleo. Sabe o que isso quer dizer num primeiro ensinamento? Pessoas que fazem o serviço pela metade. Pessoas que começam e não terminam. Que fazem pela metade e não conseguem ir até o final. Se você reparar biblicamente, a maioria das nossas bênçãos, coisas que estamos esperando acontecer, estão no final. Porém, às vezes paramos no meio do caminho, porque achamos que está bom onde chegamos, ou não estamos aguentando mais. Olha o versículo 4 desta passagem. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Elas não levaram só o óleo para a candeia, elas levaram em vasilhas, ou seja, o suficiente para o quanto a noite durasse. Outra coisa importante aqui, meu irmão, minha irmã. O trabalho, por vezes, feito pela metade, exige o mesmo esforço se o fizesse por inteiro. E o que isso quer dizer? Muitas pessoas executam um trabalho mais ou menos, sendo que esse mais ou menos exige o mesmo esforço de fazê-lo com excelência. Entendemos que o trabalho é o mesmo, mas o resultado é diferente. E você vai aprender isso nessa parábola. Olha o que diz os versos 5 a 8. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que aprendemos aqui? No dia mau, os inconsequentes sempre vão procurar quem está guardando para o dia bom. No dia mau, quem levou a vida do jeito que quis, vai procurar aqueles que trabalharam no verão para terem o que gastar no inverno, como as formigas, conforme vemos em Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11. A Bíblia vai nos ensinar aqui uma coisa muito dura, que se você entender, sua vida pode mudar para sempre, apesar da dureza da palavra. No versículo 9 diz assim: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Uma pergunta muito importante: como rejeitar ajuda a alguém que está precisando? Como dizer não para a pessoa que está na sua frente implorando por ajuda? Existem dias que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, dizer não. E dizer não é uma das coisas mais difíceis que existe. Muitos podem achar que é fácil, mas não é. A pessoa te pede uma carona. Você sabe que não pode dar, porque essa carona vai te dar problema, mas você vai lá e dá. A pessoa te pede um dinheiro emprestado e você sabe que a pessoa que pediu não vai devolver, mas você não consegue dizer não. Chega um momento de nossas vidas que nós precisamos aprender a dizer não. E aprender a dizer não é um grande desafio. Quando não sabemos dizer não para algo hoje, o nosso futuro pode se complicar amanhã. Se nós não aprendemos a dizer não para algo que está roubando a nossa paz hoje, por mais que seja difícil, isso pode complicar a nossa vida inteira. Nós, seres humanos, somos suscetíveis a sugestões, e nem toda sugestão é boa para a vida. E como às vezes não sabemos dizer não, uma sugestão te convence a fazer algo que você não precisa fazer. Dessas virgens, 5 delas que eram sábias e prudentes, apesar do constrangimento,
apesar da pena que sentiram das outras, usaram um argumento melhor do que o constrangimento que foi: se eu der para você, eu e você vamos ficar sem. Às vezes não sabemos dizer não por uma oportunidade que você sabe que vai quebrar um princípio. Mas Vinícius, como eu vou identificar se uma oportunidade é para mim ou não? Simples, meu irmão, minha irmã. As oportunidades que quebram princípios não são para você. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Saul era o rei, Davi era o fugitivo. Uma vez, Davi conseguiu entrar no acampamento de Saul e Saul estava dormindo com a sua lança cravada no chão ao lado dele. Um homem da segurança e da confiança de Davi, chamado Abisai, disse: o Senhor Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, o que isso quer dizer? Esse homem usou a Bíblia para tentar provocar um erro vindo da parte de Davi. Ele tentou convencer Davi de pegar aquela lança para matar Saul. A oportunidade era clara, era boa e iria acabar com os problemas de Davi. Só tinha um problema. Aquela morte iria quebrar um princípio, porque a Bíblia diz que não se toque no ungido do Senhor. E Saul ainda era um ungido do Senhor. Naquela ocasião, Davi fez uma pergunta para Abisai: Abisai, você sabe de alguém que tocou em um ungido e ficou como inocente? E Abisai responde que não. Então Davi se questionou: quem sou eu para tocar em Saul? Deixe ele aí. Existem oportunidades que você tem que dizer não, pois quebram princípios. Algumas pessoas procuram motivos para validar os seus erros. Às vezes fazem perguntas que não deveriam, só para poder escutar algo positivo sobre um erro. Na verdade, querem justificar seus erros de alguma forma. Por que as 5 virgens prudentes souberam dizer não? Porque elas sabiam que tinha uma festa para ir. Tinha uma festa esperando, uma festa para ir com o noivo. Os versículos vão continuar e vão falar que as 10 virgens estavam preparadas para entrar com o noivo no banquete de núpcias. E o que aprendemos aqui? Que a recompensa à vista é o que mais te anima a dizer não para aquilo que você não deve fazer. Chega um momento que nós precisamos aprender a negar, pois muitas famílias foram destruídas porque o homem ou a mulher não souberam dizer não na primeira conversinha. Perder oportunidades na vida é muito ruim, mas pior do que perder uma oportunidade é entrar em uma que não era sua. Perder uma oportunidade faz que você fique exatamente no lugar que você já está. Mas entrar em uma oportunidade que não é sua, você pode perder aí 10, 15 anos vivendo uma vida que não é sua. Dizer não no mundo de hoje é uma habilidade natural, emocional e espiritual, que precisa estar em você para que você consiga entrar nessa estrada e viver o que Deus tem para você. Olha o que diz o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando aquelas 5 virgens insensatas saíram para comprar, o noivo voltou. Ou seja, quando elas saíram para tentar dar um jeitinho, Jesus volta. Lembrando que essa é uma parábola que aponta sobre a vinda de Jesus. Olha o que diz os versículos de 11 a 13. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não temos a mínima ideia se Jesus volta hoje ou se nós morremos amanhã.
Pois existem duas formas de encontrar Jesus: ele voltando ou a morte humana. É por isso que dizer não é só uma questão de ser bem-sucedido na terra, é uma questão de salvação. Chega uma hora que precisamos dizer não só por uma vida melhor aqui na terra, mas por causa do céu que nos espera, por causa da eternidade. A porta para quem está com a lamparina e óleo, para quem está fazendo um serviço completo. Preste atenção. Se aquelas virgens prudentes não tivessem dito não naquela hora, elas teriam ficado de fora. Às vezes, o não parece uma maldade no início, mas é a garantia do sucesso depois. O não te leva para a eternidade, o não te leva para o céu. Dizer não é sinal de sabedoria. Saiba dizer não para ter a certeza de muitos sim em sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem toque nos corações de todas as pessoas que a ouvirem. Que elas entendam verdadeiramente o poder do não. Que elas tenham sabedoria e discernimento desta palavra e que a partir de hoje elas aprendam a dizer não para aquilo que precisam dizer não. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra viva. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoas especiais para propósitos especiais. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21 diz assim: Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Esta palavra diz para sermos vasos santificados e úteis para o uso do Mestre. Estes versículos deixam claro que ser consagrado é ser separado para um uso específico. Para Deus, somos tesouros especiais. De acordo com seu grande plano, somos vasos que Ele separou para um propósito especial. Deus quer mostrar a sua glória através de nós. Ele quer nos usar para levar outros a si. Somos os seus representantes, seus embaixadores aqui na terra. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. O significado da palavra consagrar é muito semelhante à palavra dedicar, que quer dizer dar, oferecer a outro ou separado para um propósito. Se eu disser que um quarto da minha casa é dedicado à oração, isso significa que eu quero que aquele quarto em particular seja usado com a finalidade da oração e não para outras coisas. Você pode possuir algumas roupas para ocasiões especiais ou específicas. Essas roupas normalmente ficam separadas em nosso armário e por vezes até guardadas dentro de capas protetoras. Isto as torna especiais. Elas não são usadas em ocasiões comuns, mas estão separadas para fins específicos. É assim que Deus nos vê. Não nos destinamos aos propósitos do mundo, mas aos propósitos de Deus. Estamos no mundo, mas Jesus diz que não somos do mundo, conforme diz em João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo,
por isso o mundo os odeia. Portanto, não seja mundano, adotando o procedimento e estilo de viver no mundo. Mesmo depois de nos dedicarmos a Deus, deveríamos regularmente nos reconsagrar ao verdadeiro propósito de nossas vidas, como recomenda em Romanos 12:1, dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é demais que Deus nos peça para dedicar cada aspecto do nosso ser a Ele. Na verdade, é isto que é, de fato, a nossa adoração e o nosso culto racional. Sob a lei da velha aliança, Deus exigia sacrifícios de animais para fazer expiação pelo pecado. Ele não quer mais sacrifícios mortos. Ele quer que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos para Ele e para o seu propósito e uso. Consagre-se a Deus, seja separado e esteja pronto para toda boa obra. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, nos oferecemos hoje como sacrifícios vivos para o seu propósito e uso. Use-nos como queira, Senhor. Estamos aqui como consagrados seus, disponíveis para toda a boa obra, para honrar e glorificar o seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esta passagem nos diz que a covardia, que é o mesmo que o medo, não provém de Deus e que Deus nos dá poder, amor e uma mente equilibrada. Vou lhe contar um pequeno segredo. O medo nunca vai parar de vir contra nós. Precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazermos, quer sintamos medo ou não. Devemos fazer com medo, se necessário, mas é isto o que a coragem faz. Ela sente o medo e faz o que deve ser feito mesmo assim. Sempre pensei que enquanto sentisse medo, eu estaria sendo covarde. Mas aprendi algo diferente quando Deus disse a Josué, repetidamente, para não temer. Olha essas passagens. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 10, versículo 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Ele estava dizendo que o medo iria atacá-lo, mas que ele tinha de andar em obediência ao que Deus havia dito. Não somos covardes porque sentimos medo. Somos covardes somente se deixarmos que o medo governe as nossas decisões. O medo produz danos físicos e emocionais. Quando o medo nos ataca, podemos nos sentir trêmulos e fracos ou começar a suar. Pode ser necessário ter de reunir todas as forças apenas para falar ou nos mover. Nada disso significa que somos covardes. A palavra de Deus não diz, não sue, não trema. A palavra diz muitas vezes, não tema. A forma de vencer o medo é avançar através dele e chegar ao outro lado, o lado da liberdade, que é o lado do poder. Nunca esqueça que se deixar o medo entrar, a fé sai. Eles não ocupam o mesmo espaço. Somos cristãos,
Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não vivemos por sentimentos e emoções. Vivemos pela fé. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. O medo não provém de ti. Sabemos que o medo sempre virá contra nós, mas não temeremos, Pai, pois não vivemos por sentimentos e emoções, mas sim pela fé. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Embaixadores de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 20 diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meu irmão, minha irmã, você consegue entender que nesta passagem, Deus quer que nós recebamos a sua graça? E que Ele deseja fazer isso através de todos nós, habitantes da terra? Você também entende que o diabo rouba essa graça através do engano e da ilusão? Jesus veio para restaurar o favor de Deus ao seu povo e através de nós, a todos, em todo lugar. Parte de nossa herança é ter e desfrutar do favor de Deus. Parte do nosso ministério é agir como embaixadores de Cristo, atraindo outros para receberem o maravilhoso dom de Deus do perdão e da reconciliação, e compartilharem da sua maravilhosa graça, do seu favor imerecido. Deus quer nos restaurar para obtermos sua graça e agirmos como seus embaixadores na terra. É assim que precisamos olhar para nós, como emissários de uma terra estranha. A Bíblia diz que somos estrangeiros aqui, que esta terra não é nosso lar, que estamos simplesmente de passagem. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Por nosso intermédio, Deus faz o seu apelo ao mundo para que receba o seu perdão, a sua graça e o seu favor. Agora pense por um instante. Como os embaixadores estrangeiros são tratados? Não são tidos como realeza? É assim que devemos esperar ser tratados, e esta é a maneira pela qual devemos considerar aqueles a quem somos enviados pelo Senhor em nome do seu reino. A Bíblia nos diz que não somos embaixadores de Cristo apenas, mas reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis o motivo pelo qual precisamos ter uma atitude diferente em relação a nós mesmos e aos demais. Precisamos agir como embaixadores reais, como diplomatas divinos, porque somos os representantes de Deus na terra. Ore comigo assim. Senhor amado,
nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, somos seus embaixadores, somos representantes seus aqui na terra. Teremos uma atitude como verdadeiros representantes, Senhor, com uma atitude santa, com uma postura de verdadeiros filhos teus. Estamos prontos para te servir, Pai, como diplomatas divinos, como verdadeiros embaixadores de Cristo. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.